Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá e esse é um programa que você sabe, semanalmente a gente traz aqui sempre especialistas que fazem parte do time tanto do Senar Mato Grosso quanto da Federação de Agricultura e Pecuária aqui do estado, a FAMATO, e ao que esteja ligados, parceiros ligados à instituição, justamente para discutir assuntos que fazem a diferença, que podem fazer a diferença tanto técnica quanto também informativa para você que vive do campo, que está ligado à atividade rural. Hoje, por exemplo, quem está aqui comigo é a doutora Elisete Araújo Ramos, que é gestora do Núcleo Jurídico da FAMATO. Primeiramente, bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje a doutora traz um assunto extremamente importante, que é a aposentadoria rural, mas com foco na agricultura familiar, ou seja, como o agricultor familiar pode fazer, deve fazer para obter a sua aposentadoria. A gente sabe que é um assunto que gera muita dúvida, tem muitos questionamentos sobre isso, né? E por isso ela trouxe esse tema para a gente. E você está vendo o telefone aí na sua tela, pode ao longo do programa mandar sua pergunta para o WhatsApp e a doutora aqui, assim que receber essa pergunta, é claro, vai tentar respondê-la para sanar a sua dúvida. Direto e reto, vamos lá, doutora? Vamos explicar então? Então, nós vamos falar de uma categoria que tem uma importância social muito grande para o país, que é o agricultor familiar, que produz para si e também vende o seu excedente. E na hora de aposentar, ele encontra uma grande dificuldade perante os órgãos públicos para obter a sua aposentadoria, obter o direito que a lei lhe garante. Então, nós vamos estar trazendo aqui alguns pontos que possam estar facilitando isso, inclusive esclarecendo melhor. Dentro do sistema da Previdência, nós temos o chamado segurado especial, que é exatamente você, agricultor em regime de economia familiar, ou você, trabalhador rural, e mesmo o pescador se inclui nesta categoria. Nós temos os demais categorias, contribuinte individual, que exerce atividades urbanas, e o próprio empregado rural, que trabalha de carteira assinada. Mas vamos falar daquele que trabalha na terra, não tem carteira assinada, não recebe salário e não tem uma renda. O agricultor em regime de economia familiar, que aí está e que a lei hoje exige alguns requisitos. Vamos né? lá, vamos segurado especial, vamos definir o que é o agricultor familiar para esclarecer as dúvidas. O agricultor familiar é aquele que produz para si e para sua família em uma área de até 4 módulos rurais. Então, é necessário que ele esteja trabalhando na sua atividade, juntamente com sua família, ou mesmo sozinho, mas explorando sem uma renda oficial, vivendo daquela atividade. Essa é uma das condições mínimas exigidas para que ele tenha acesso a esse benefício. Lembrando que o módulo fiscal vai variar de município para município, né? Chegando Sim. até cerca de 100 hectares, se eu não estou enganado. Exatamente. Você, agricultor, não são todos que exercem que pode ter direito, mas a lei estabeleceu um parâmetro para aqueles que exercem atividade em até 4 módulos fiscais. Esse módulo realmente altera de município para município, e inclusive no país inteiro faz diferença. Em Mato Grosso, a média é de 80 a 100 hectares. Né? Doutora, vamos lá. Eu sou agricultor familiar e tenho uma atividade, desenvolvo minha propriedade, tem um pouco acima de 4 módulos fiscais. Eu perco essa condição de agricultor familiar ou ainda estou enquadrado? Pois é, essa exigência de 4 módulos fiscais, ela foi inserida em junho de 2008, através da Lei 11.718, onde estabeleceu esse parâmetro. Ocorre que as propriedades não têm esse tamanho pré-definido ou tão enquadrado como está. Então, você pode realmente ter pessoa nessa situação que você expôs. O INSS tem feito a rejeição, ou seja, indeferido os pedidos que estejam com as áreas acima desse tamanho. Mas o Judiciário chamou para si essa questão e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que o fato de estar acima desses 4 módulos rurais não impede a concessão. Tem que ser visto o contexto geral onde ele se enquadra, se realmente é agricultura familiar. Então, não se pode ficar preso a esse tamanho limitador que a lei impôs. Então, se você, produtor, teve algum indeferimento por esse motivo, o Judiciário hoje já tem esse entendimento pacificado. Perfeito. E aí nós vamos falar de um ponto importante. O agricultor ele tem um tratamento especial, por isso ele é chamado de segurado especial para a Previdência, porque tem requisitos diferenciados. Nós temos, por exemplo, a idade diminuída, homem 60 anos e mulher 55. E não há recolhimento durante esse período que ele exerce a atividade, ou seja, ele não contribui diretamente para a Previdência através de carnês ou através de contribuições mensais.
ele deve exercer atividade em área de até 4 modos rurais, mas lembrando que o judiciário já mitigou esse tamanho, e comprovar atividade nos últimos 15 anos que ele está antes de completar a idade, né? E aí ele vai ter direito a um benefício no valor de um salário mínimo. Esse é o tempo, esse é o valor do benefício hoje que se pode dar. Então, resumidamente, homem, a idade para homem 60 anos, mulher 55, tempo de comprovação 15 anos, área até 4 modos rurais, podendo ser verificado pelo judiciário, e benefício um salário mínimo. Perfeito. Aí vem para a grande dúvida, comprovação documental. Isso. Como fazer essa comprovação? Exatamente. Essa é uma categoria, o produtor rural não tem por hábito de fazer a guarda de todos esses documentos. Nós estamos falando de um tempo mínimo de 15 anos de documentação. E na área rural é uma dificuldade muito grande no manuseio, até porque as relações são mais, não são registradas, não são documentadas. Então, a grande dificuldade hoje para quem exerce essa atividade é realmente comprovar todo esse período. E aí os documentos mínimos exigidos pela Previdência são aqueles: escritura, se ele for proprietário, logicamente, né? Contrato de arrendamento, se ele arrenda, ou contrato de parceria, comodato, que é muito comum nessa área, que o proprietário de uma área ceda parte dela para que outro explore, e aí tem que estar documentado. E a Previdência exige, esse é um ponto muito importante, que hajam esses contratos assinados e datados da época em que foram feitos. E a forma que ela tem feito para comprovar a época desses contratos, ela tem exigido o reconhecimento de firma do cartório, para provar que ele realmente foi feito naquela época passada. E aí o que acontece? Muitos não documentaram essa relação contratual, esse comodato, essa parceria, e aí tem dificuldade em obter esse documento, né? E aí ele deve estar buscando fazer prova com outros meios também. Nós temos aí a declaração emitida pelo sindicato. Hoje, a Previdência já permite que o próprio produtor emita essa declaração e assine e declare que ele é realmente agricultor, sem a necessidade da chancela do sindicato. Houve uma mudança agora em 2017. Mas caso ele seja um arrendatário ou seja um posseiro, ele pode ter um cadastro no INCRA e também está comprovando. Blocos de nota, caso ele tenha o bloco de nota, antigamente era muito comum o produtor requerer o bloco de notas nas agências fazendárias para poder fazer o transporte de sua mercadoria, vender na feira, vender no pequeno comércio. Então, eles mantêm esses blocos e emitiu essas notas. Então, tem que ter isso para documentar. A gente sabe que a maioria que utilizou já nem tem mais esses documentos. Isso é um problema realmente muito sério para constatar isso. Notas fiscais de entrada de mercadoria, ou seja, comprou uma enxada, facão, semente, qualquer coisa de insumos que será utilizado na propriedade, são documentos que realmente comprovam que ele está exercendo e se destinando para aquela atividade. Quer dizer, então, vai ajudar nessa junção de documentos para tentar comprovar. Isso. Ou seja, não é só nota de que ele vendeu alguma coisa da propriedade, comprou para utilização, mas também notas que ele tenha comprado para fazer isso, né? Declaração de terra, se for proprietário, porque é uma obrigação anual de ter. E licença de ocupação, permissão, se tiver, o que muitas vezes não tem, porque a ocupação não é em área cedida pelo INCRA, pode ser em áreas particulares, então é um documento também que nem todos vêm a ter. E aí, nós vamos passar por uma situação em que, não tendo parte daqueles documentos, a gente tem sempre buscado orientar o produtor, que a gente sabe da dificuldade, busque outros documentos onde conste que ele de fato exerce essa atividade. Nós podemos ter na certidão de casamento, o civil e religioso, porque é muito comum você declarar ali e constar qual é a atividade. Se você é agricultor, consta na sua certidão de casamento a atividade de agricultor, ele é um documento hábil que você deve apresentar para comprovação. Certidão de nascimento dos filhos, de batismo, aquele que foi feito lá na igreja com o padre, onde você se declarou agricultor ou agricultora da atividade, você pode utilizar. Então, tem que buscar meios, outras formas de comprovar. Título de eleitor, todo mundo nesse país é obrigado a votar. E aí, lembrando que não é exatamente o título de eleitor, mas o cadastro que ele fez para emitir esse título.
que toda pessoa que tem um título de eleitor emitido, ele procurou o fórum e fez o seu cadastro e declarou sua atividade. Então, ele busca esse cadastro eleitoral, que tem sido um documento aceito pela Previdência. Doutora, a senhora está trazendo aqui várias possibilidades, né, de facilitar ou de conseguir essa comprovação, que é algo que muita gente tem dúvida, por isso a senhora está trazendo esses dados aqui. A gente vai encerrar esse primeiro bloco agora, ainda tem mais possibilidades de comprovação, outras possibilidades. Isso. Vamos trazer isso para o segundo bloco. Já estão chegando algumas dúvidas aqui, importantes, inclusive, com relação a produtores que vivem da atividade, mas também têm carteira assinada. Eu sei que é um dos pontos que a senhora vai tocar, então você que está mandando mensagem, você que está nos acompanhando, continue ligado com a gente vai por um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá com a doutora Elisete Ramos, que é gestora do Núcleo Jurídico da FAMATO, justamente para esclarecer mais, tirar mais dúvidas sobre esse tema tão importante que envolve a agricultura familiar, como obter então o agricultor familiar a sua aposentadoria. Ela já trouxe algumas informações muito importantes aqui, tem muito mais, você continue com a gente, rapidinho a gente volta aqui de Cuiabá. Estamos de volta com Bom Dia, Senar Mato Grosso, aqui direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, hoje falando sobre aposentadoria rural com foco na agricultura familiar, ou seja, como o agricultor familiar pode fazer para conseguir esse direito previsto em lei. Quem está conosco aqui é a doutora Elisete Araújo Ramos, que é gestora do Núcleo Jurídico da FAMATO. Doutora, vamos rapidamente seguir então com como comprovar que você é agricultor familiar. A senhora já trouxe vários documentos. Exatamente. Aqui, vamos para continuar com a lista. O que a gente tem que deixar claro é que tem que buscar todo e qualquer documento que possa comprovar a sua atividade. Recibo de compra, de implementos e programas, ficha de inscrição, comprovantes, qualquer documento como PRONAF, ficha em registro de casas de saúde, foi fazer um tratamento, constou como agricultor, podem ser apresentados sim como a prova da sua atividade. Não só é a cópia de escritura ou contrato de arrendamento, mas todo aquele em que você tenha conste que você é agricultor. E também tudo isso pode ser corroborado com a chamada prova testemunhal, onde você leva 3 testemunhas que declaram que, de fato, você exerce aquela atividade. E, de preferência, os confinantes, aqueles que estão em volta da sua propriedade. Isso é um ponto muito importante. E aí, para destacar, toda essa documentação que eu citei, que normalmente está em nome do marido, pode ser utilizado para comprovação da atividade da esposa, mesmo que esteja em nome do marido, você, esposa, pode utilizar esses documentos como prova, porque a gente sabe que no Brasil a questão cultural, quase tudo fica em nome do marido, e os filhos maiores de 16 anos que não estejam casados, né? Isso inclui esposas e companheiras, viu, senhoras, donas aí. Agora, quem a Previdência considera que não está no mesmo grupo familiar, que aí tem que comprovar com documentos próprios. Os filhos casados, e esses filhos casados, mesmo que exerçam atividade juntamente com o pai, têm que fazer prova com documentos próprios. Os divorciados, viúvos, os irmãos, tudo acima da maior de idade, né? Genros, sogros, tios, sobrinhos, netos, afins. Esses têm que comprovar com documentos próprios, né? E os filhos casados, então? Eu trabalho com meu pai, que é muito comum, e moro na propriedade e exerço atividade juntamente com ele. Recomendo que você faça um contrato ou de arrendamento ou de parceria para comprovar essa atividade, né? Meação, são outros tipos de contrato, para que você possa ter em nome próprio a sua atividade. Que você faça a inscrição, tire as suas notas fiscais, também em seu nome para corroborar isso. Porque quando você constitui sua própria família, você deixa aquele núcleo familiar do seu pai. Agora, doutora, vamos para esse ponto aqui. Eu queria só te interromper rapidamente para trazer aqui essa dúvida, então, do Davi Franco. Davi, obrigado pela sua participação. Ele é de Rio Branco, do Acre, e pergunta justamente o que a senhora vai trazer agora aqui. Quem é pequeno proprietário também tem carteira assinada, né? Está justamente nesse tema. Pode se aposentar? Como deve buscar essa aposentadoria? Então, se ele exerce uma atividade
de economia familiar e tem carteira assinada, logicamente que ele vai já estar contribuindo para a Previdência como empregado. Ele vai aposentar como empregado urbano. Ele não vai poder ser como trabalhador rural com a idade reduzida, porque ele trabalha o período de 8 horas num ambiente que não é rural. Então, ele não está contemplado, infelizmente. Agora, a legislação prevê duas situações em que você pode contar o período urbano juntamente com o rural, mas não que você exerça concomitante, períodos feitos de formas separadas. Aquele que exerceu uma atividade urbana por alguns anos, foi empregado e resolveu ir para o campo. E aí, ao completar a idade de 60 anos e não tem os 15 anos todos no campo, ele pode somar esse tempo que ele contribuiu como urbano e com esse período rural e obter a aposentadoria aí, que será no valor de um salário mínimo. E aí, uma outra categoria que é muito importante, que é aquele que está no campo, mas no período de entre safra, onde ele não consegue plantar, não tem o que fazer na sua propriedade, ele busca um emprego na cidade por esse período e aí ele volta depois no período de safra. Isso faz com que ele perca a qualidade de segurado? Não. Você não vai perder se você sair por até 120 dias no período de entre safra, exercer uma atividade urbana e retornar. É muito comum que as esposas vão para a cidade, procuram um emprego para auxiliar na renda, né? Porque no período de entre safra você não tem o que produzir e você precisa dar continuidade nessas suas atividades, né? E aí tem aquele também que estava na atividade urbana, aquilo que eu já falei, voltou para o campo, e aí ele vai poder contar esse período para a concessão do benefício. Só que quando você junta esses dois períodos, o período que eu trabalhei urbano com o rural, os requisitos mudam. Passa a ser exigido dele a atividade de 15 anos, ou a comprovação, contudo, a idade passa para 65 anos, se ele for homem, e 60 mulher. Ou seja, há um aumento da idade, mas não há exigência da contribuição para o período rural. Então, ele está lá hoje no período urbano, quer contar o rural, vai contar, vai aumentar a idade, mas ele não é obrigado a fazer essa contribuição, né? E aquele que somente na entre-safra, ele não perde a qualidade de regime de economia familiar, reforçando, isso é muito importante. Ele pode sair nesse período e ter um emprego na cidade e depois retornar. E aí, tem que ser inferior a 120 dias, como já falado, e ele mantém a idade reduzida de 60 anos homem e 55 mulher. Deixa eu só fazer aqui uma correção, na verdade, um complemento aqui, justamente do Davi Franco. Ele disse que trabalhou com carteira assinada, só que como trabalhador rural, na fazenda do vizinho, por exemplo. E aí, como fica a situação dele? Ele é produtor rural, pequeno proprietário, mas trabalha como carteira assinada, ou trabalhou como carteira assinada? Não, como trabalhador rural. O trabalhador rural, ele tem os mesmos requisitos que o segurado especial em agricultura familiar. A idade reduzida de 60 anos para se aposentar e mulher 55. Então, ele pode somar esses períodos e aposentar com os mesmos requisitos. Tá, e Davi, então, respondida a sua pergunta, obrigado pela sua participação. Exatamente. O que eu queria só poder dizer é o seguinte, você tem aquelas situações em que você exercer uma renda, ter uma atividade com renda, você perde a qualidade de segurado especial. Mas a lei trouxe algumas exceções para dizer o seguinte, olha, mesmo que você faça tais atividades remuneradas, você não vai perder. E qual que é ela? Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical. Se você quiser vir para a entidade sindical, você não vai deixar de ser um segurado especial. E, principalmente, aqueles que queiram exercer uma atividade do legislativo, ser um vereador, porque é compatível essas atividades. A Previdência não não vai te descaracterizar como segurado especial se você, agricultor, quiser ser um vereador do seu município. Portanto, mesmo que você receba uma remuneração, esse período não vai mudar a sua classificação. Você vai poder, sim, aposentar como segurado especial e isso é muito importante. E aí, esposas e filhos maiores de 16 anos, solteiros, têm que estar comprovados a sua atividade, senhores. Os filhos que estejam com os pais, reforço, têm que ter documentos em nomes próprios, contratos de arrendamentos, parcerias, meação, o que seja, porque uma vez que ele constituiu família, ele passou a ter um núcleo familiar próprio e aí ele não vai poder utilizar os documentos dos pais como prova. E aí, lembrando a situação, digamos que os pais
convivam com o filho da propriedade e a propriedade esteja em nome do filho, ou o filho possui essa posse. Os pais poderão manter essa relação contratual com o filho, como parceiros, meieiros, documentar isso e ter os documentos próprios para ter direito à aposentadoria. Porque o filho é maior e deixou o núcleo familiar. Então, mesmo que estejam juntos, tem que ter documentos separados. Doutora, vou trazer mais uma pergunta do telespectador. Pode ser? Acho que tem mais uma tela aqui que a senhora quer apresentar, eu trago mais uma pergunta do telespectador. Vamos lá. Não. E aí, do marido, do companheiro, os filhos maiores, não do pai, se não for casados, né? Fazer isso, tá. Vamos lá. Trazer a pergunta aqui do Leandro, de Pernambuco. Primeiramente, Leandro, obrigado pela sua participação. Diz o seguinte, olha, com a reforma da Previdência, o agricultor vai ter dificuldades para se aposentar? Eu sei que é uma dúvida muito comum, porque o tema está em discussão, mas já tem resposta para isso. De fato, no primeiro momento, o governo federal quis inserir o agricultor na reforma da Previdência, o agricultor em regime de economia familiar e o trabalhador rural, exigindo um maior tempo de comprovação, ou seja, passando de 15 anos para 20 ou 25 anos de comprovação da atividade e também um aumento dessa idade. Mas houve um recuo em função de que o trabalhador, o agricultor, ele vive exposto ao sol, às intempéries, e esse aumento do tempo da atividade e também da idade seria como você submetê-lo a um tratamento praticamente degradante, porque mesmo com a idade avançada, ele ainda teria que permanecer mais tempo sob o sol e as intempéries, causando doença. Então, foi retirado da reforma da Previdência a questão da agricultura familiar do trabalhador rural, não está contemplado, houve um consenso de que eles ficariam de fora dessa reforma, ou seja, não serão atingidos nessas mudanças. Perfeito. E aí eu quero só reforçar que, além dos benefícios de aposentadoria rural, você, agricultor em regime de economia familiar, tem direito a outros benefícios, como o auxílio-doença, caso você venha no decorrer da sua atividade ficar doente, isso é comum para qualquer um, né, ser humano, e você também, produtor, agricultor, pode estar requerendo o seu benefício, desde que você comprove 12 meses de atividade. Só comprovação, não é recolhimento. Auxílio à doença acidentária, sofreu um acidente, caiu do cavalo, foi manusear um equipamento e aí comprova isso. Não há necessidade de carência, basta demonstrar que é produtor e agricultor e requerer perante a Previdência, vai ter uma perícia, logicamente, para saber se você está capacitado. Auxílio maternidade, você, esposa, agricultora, tem direito a esse auxílio maternidade, bastando para isso comprovar somente 10 meses de atividade. Pensão por morte, mesmo que você já tenha aposentadoria em seu nome, caso seu ente venha a falecer, você pode requerer a aposentadoria por morte também, e a legislação permite o acúmulo desses dois benefícios, pensão por morte e a sua aposentadoria própria, né? E aí, auxílio reclusão, no caso de uma infelicidade de vir a ser preso, você também tem direito ao benefício aí também. Doutora, a gente está recebendo várias perguntas aqui, aliás, obrigado pela participação, pessoal que está nos acompanhando, e muitas delas dizem respeito justamente a como comprovar a atividade. A gente ficou o primeiro bloco inteiro mostrando várias formas aqui, estendemos para o segundo bloco, porque geralmente uma das grandes dúvidas, né? Por exemplo, só para trazer a última aqui, vamos lá. O Ademir, rapidinho, a gente tem 30 segundinhos aqui, ele é de Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, já trabalhou com carteira assinada, agora ele ajuda um vizinho na área rural como autônomo. E aí? Então, o autônomo é considerado contribuinte individual. E se ele recebe uma renda, alguma remuneração por essa atividade, ele não vai se enquadrar como agricultor em regime de economia familiar. O fato de ele trabalhar na atividade rural, por si só, não vai enquadrá-lo. Então, se ele é autônomo, ele é contribuinte individual. Ele tem que buscar melhor delimitar qual é essa sua relação de trabalho. Perfeito. Também perguntas aqui da Elisete Pereira Lima, lá de Suzano. Elisete, não vamos ter tempo de responder agora, mas a doutora Elisete estará conosco na sexta-feira no Mercado e Companhia. E essa apresentação, esse material que agora você está vendo ao vivo, daqui a pouquinho vai estar no blog do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural, você pode acompanhar. Doutora, nosso tempo acabou. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia, Mato Grosso. Até a semana que vem.